Vamos abrir a palavra de Deus, então? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 4, nós estamos aí ainda no capítulo 4, no 11º domingo. Não sabemos, não temos prazo de encerrar esta série. O Senhor tem falado ao nosso coração, trazido maturidade a nós, e eu tenho certeza absoluta que hoje não vai ser diferente. Vamos ficar de pé, 1 Coríntios capítulo 4, vamos ler do versículo 7 em diante. Amém. Diz assim: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já estais fartos, já estais ricos. Chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Feche seus olhos. Pai amado, nos apresentamos mediante a Tua palavra sem filtro. Nos apresentamos mediante a Tua palavra nua e crua aos nossos olhos. Nos apresentamos mediante a Tua verdade como aquela que sobressai de todas as verdades para o nosso coração. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Molda-nos mais uma vez nessa manhã, como barro nas mãos do oleiro, que nos dispamos de um cristianismo inventado por nós mesmos, para vivermos aquele que o Senhor estabeleceu, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós temos trilhado essa jornada de aprendizado, de maturidade, por meio da carta de Paulo aos Coríntios. E hoje, parece que Paulo quer encerrar um assunto de uma vez por todas. Paulo ainda, baseado no pano de fundo dessa igreja, que era uma igreja que trabalhava de forma orgulhosa, altiva, com um tom de superioridade, uma igreja que gostava das eloquências pelo ambiente cultural que estava inserido. Curiosamente, um dos únicos lugares que não havia perseguição. Uma igreja que poderia ser ela mesma de forma livre, leve e solta, encontrada na sua autossuficiência. E no versículo 7, Paulo vai dizer justamente isso. Pois quem é que te fez sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste de fato, por que te vanglorias como se não o tivera recebido? Se há algo pelo qual você se vangloria e reconhece que recebeu, por que é que se vangloria se
recebeu. Paulo está mais uma vez trazendo aqui neste momento da carta, de forma intensa, uma característica desta igreja que buscava ou já estava vivendo uma autossuficiência na sua forma de pensar, na sua forma de crer, na sua forma de viver a vida. Muito parecido com a situação na igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3. Quando Jesus, através das mãos de João, escreve: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Amados, nós estamos vivendo em pleno século 21 em um tempo de abundância. É verdade que a gasolina está alta, é verdade que os juros estão chegando, batendo as nossas portas de novo, mas eu e você não podemos deixar de olhar e ter a consciência de que estamos vivendo em abundância. Se você for procurar uma vaga de emprego, você vai conseguir. Talvez não seja a que você gostaria, mas há vagas de emprego. As pessoas estão ganhando seus salários, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão, ainda que com os juros, como estão, enriquecendo. É só você pegar um feriado como esse, entrar na BR e ver a quantidade de carros indo para a praia. O nome disso é riqueza. O nome disso é prosperidade financeira, né? Nós estamos enriquecendo. O problema é que o enriquecimento tem na sua história, para o cristianismo, um grande perigo. Porque nós, seres humanos, fazemos um paralelo muito perigoso de que ter dinheiro é ser dono do próprio nariz em muitas atribuições, de muitas formas. Então aquilo que antes nos fazia orar, jejuar, buscar ao Senhor, porque precisávamos de uma intervenção divina. Antes aquilo que nos fazia estarmos mais sensíveis, mais quebrantados, mais humilhados, porque precisávamos da ajuda de alguém, agora não precisamos mais. Agora temos a capacidade de fazermos por conta própria. Agora nos tornamos autônomos de muitas áreas na nossa vida. E o problema é que essa autossuficiência, ela é sinônimo de afastamento de Deus. A autossuficiência, meus irmãos, ela só é bem-vinda quando ela encontra um coração generoso para as coisas de Deus. Mas quando ela encontra um coração machucado, amargurado, um coração sofrido, um coração que viveu uma vida, muitas das vezes no passado, sofrida, e então naquele momento ele olha para a abundância e vê nela a recompensa. E quando nós olhamos para os recursos como recompensa, nós deixamos de olhar para os recursos como o favor de Deus na nossa vida. E aqui está o perigo. A nossa boa vida não pode servir para esfriamento na nossa fé. A nossa boa vida não pode servir para esfriamento naquilo que o Senhor colocou como fundamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ter o coração generoso, pronto para dar. Viver uma vida que espelha a obra de Deus nessa vida. E isso, meus amados, nós encontramos na oração. No teor da oração, na intensidade da oração, na entrega da oração. Nós encontramos na oferta, nós encontramos no serviço, na igreja, na comunidade, para com o vizinho, para com todos. No jejum, na adoração, na santidade, na dedicação. Paulo, então,
dizer, olha, versículo 8, vocês já estão fartos, já estão ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está lembrando de que um dia de fato reinaremos em Cristo Jesus, mas esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. Veja lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Paulo vai dizer, por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Preste atenção, se morremos, presente, com Ele também, futuro, viveremos. Se perseveramos, presente, com Ele, também, futuro, reinaremos. Reinaremos em Cristo Jesus, mas não estamos lá ainda. Pela fé, essa é a nossa esperança. Pela fé, partindo de uma perspectiva atemporal, reinamos, mas de fato, reinaremos. Entende, queridos? Muitas das vezes isso pode ser uma grande confusão na nossa cabeça, e se isso se torna uma confusão, o nosso estilo de vida sofre por conta disso. A nossa visão de reino sofre por conta disso. A nossa entrega sofre por conta disso. Porque a igreja de Corinto já estava vivendo na fartura, na riqueza, como que se já estivessem usufruindo das bonanças celestiais que estão guardadas para nós no dia do grande encontro. Porque o lucro, como dizemos sempre aqui, está na morte, mas o viver é Cristo. Mas pastor, Cristo já venceu. Venceu, e nós vencemos com Ele. Vencemos com Ele. Como? Como Ele. E como foi? Na cruz. Na cruz. Não arredamos o pé da cruz. Não arredaremos os pés da cruz. A cruz é o centro. A cruz é o lugar de reflexão. A cruz é o lugar de fundamentos. A cruz é o lugar de morte. A cruz é o lugar de lembrarmos-nos onde estamos no Kairós de Deus. E aqui agora, Paulo, de forma muito intensa, vai falar das marcas de um apóstolo bíblico. Um apóstolo bíblico. Porque a mim, me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, os emissários autorizados, significa apóstolo, mensageiro, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. E aqui ele vai retratar aquela imagem daqueles jogos romanos nas arenas, onde as pessoas eram jogadas aos jacarés, aos crocodilos, onde elas eram acendidas no fogo. E ele vai fazer um paralelo da vida apostólica com isso. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Versículo 11, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo vai relatar que ele continuava em algumas ocasiões na vida dele, ainda construindo tendas, para não ser pesado para as igrejas que estavam nascendo. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação e não afastamento. Até agora, temos chegado a ser considerados
lixo do mundo e escória de todos. Aqui Paulo vai tecer um tom de estilo de vida apostólica, de um emissário autorizado, de alguém que olhava para as oportunidades da vida de uma perspectiva celestial, de alguém que encontrava nos entrementes da vida, no caminhar da jornada, as oportunidades de multiplicar os talentos para o reino de Deus. Alguém que vivia dedicado a uma única meta, a um único alvo: tornar o nome de Deus grande. Tornar o nome de Deus engrandecido, fazê-lo conhecido para todos os lugares, para com todas as pessoas, ora em grupos grandes, ora em grupos pequenos, ora em lugares longínquos, ora aos seus vizinhos. Paulo constantemente perseverava num estilo de vida que o permitia ser o servo dos servos. Um coração desprendido das coisas desse mundo para manter os seus olhos fitos nas coisas do céu e fazer das coisas do céu as mais importantes. E Jesus, o que ele teria a dizer desse estilo de vida de Paulo, que está escrevendo aos Coríntios em 45 depois de Cristo? Bom, podemos encontrar algumas pistas no próprio Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quando Jesus vai dizer lá no capítulo 5, versículo 11, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa na terra, nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo, é honroso para o cristão ser perseguido. Se nós formos ler um pouco a respeito da história da igreja primitiva, nós vamos encontrar inúmeros mártires que se sentiam honrados em morrer pela causa. Hoje nós encontramos um dilema tão grande, onde muitos de nós temos a dificuldade de viver pela causa. Mateus 5,38, Jesus dizendo, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir da face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Outra dica de Jesus no Sermão do Monte, no versículo 43 de Mateus 5. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Uau! Veja o teor do ensinamento, a comparação que ele traz. Orar pelos que perseguem, Jesus está dizendo aqui que vai nos assemelhar a Ele. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão?
Até os publicanos fazem isso. Poderíamos até brincar, dizer que até os republicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Em outras palavras, meus irmãos amados, desse discurso de Paulo, o que Jesus faria, ele concordaria e diria: é isso aí, Paulo querido, é desse jeito. São essas as marcas apostólicas. São essas as marcas do ministério apostólico, são essas as marcas do dom apostólico. São essas as marcas do servo bom e fiel. Agora nós podemos olhar para isso e dizer: ok, pastor, mas isso é para Paulo. Isso é para um apóstolo. Isto é para alguém que tem uma dedicação maior para com as coisas do Senhor. Mas o que Paulo vai continuar dizendo? Nós encontramos lá a partir do versículo 10 em 1 Coríntios 4. Ele vai dizer: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, agora ele começa a comparar. E vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até aqui parece que ele está dizendo: olha, existem dois tipos de pessoas, nós e vocês. Nós, sendo o lixo do mundo, a escória de todos, e vocês, os nobres, os ricos, os que já reinam, os que já olham para o Evangelho como que consumado da perspectiva de que agora só basta reinar, agora só basta desfrutar. Mas ele lá no versículo 14 vai dizer assim: não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Eu estou colocando essa comparação, queridos coríntios, para que vocês vejam o estilo de vida em que vocês estão vivendo e o estilo de vida em que nós estamos vivendo, e vocês mesmos façam essa comparação. É o que ele está dizendo. E aí no versículo 16 e 17 ele dá o mortal aqui. Ele diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Agora aqui Paulo pega esses dois grupos e diz: olha, não existem dois grupos. Existem as marcas, essas marcas apostólicas, que todos nós precisamos carregá-las. Que todos nós somos convidados a suportá-las. Que todos nós somos chamados a colecioná-las na nossa jornada de entrega e de vida cristã. É aqui que Paulo, de alguma forma, vai finalizar o assunto, onde uns diziam que criam nos ensinos de Paulo, outros da forma de Apolo, e ele vem trazendo agora essa eloquência terra abaixo, e vem trazendo esse conceito de autossuficiência, esse conceito de triunfalismo, dizendo: olha, cadê as marcas de vocês? Onde estão as marcas apostólicas que eu carrego? Onde estão as que vocês estão carregando? Quais têm sido os sacrifícios onde vocês se deparam na fraqueza?
onde vocês são desprezados em amor ao meu nome, no nome de Jesus, onde vocês são injuriados pelas boas novas, onde vocês são perseguidos pela pregação, pelo estilo de vida, onde vocês são caluniados. Quando é que a oferta tem sido generosa ao ponto de torná-los a passar por necessidade? Onde está a vida sacrificial da igreja de Coríntios? Onde está? Onde habita aquele povo que tem as emoções firmadas na cruz do Calvário e que é capaz de passar por sofrimento de cabeça erguida, que não esmurece por qualquer coisa, que tem a incapacidade de discutir qualquer assunto, porque senão fica chateado, que tem a alma mimada e que não aguenta uma verdade boa. Onde está essa igreja? Paulo está dizendo aos coríntios. Paulo está despertando aquelas pessoas de um sono profundo e dizendo: ei, não é hora de reinar, é hora de trabalhar. É hora de sofrer, é hora de alargar as estacas do reino de Deus. É hora de se fazer menor para fazer o próximo maior. É hora de viver um cristianismo assim como estes homens dos quais o mundo não é digno viveram. Não é para fazer duas classes de pessoas, não. É para fazer deles referência para mim e para você. É por isso que nós lemos na palavra de Deus essas verdades. Onde estão essas marcas no meio de nós? Onde estão essas marcas no meio de nós? Quando foi a última vez que você sofreu perseguição no seu trabalho, não por um capricho teu, mas quando você não abriu mão de um valor e um princípio da palavra? Uma alma machucada vai dizer que sofre perseguição o tempo inteiro, mas nós vamos ouvir e vamos descobrir que é por caprichos da alma. Aqui Paulo está falando de perseguição pelo Evangelho. Ele não está falando de uma perseguição coletiva de um youtuber que foi deflagrado ou alguma coisa aconteceu. Ele está falando de mim e de você no individual, no nosso íntimo, no nosso oikos, no nosso lugar, no ambiente do qual nós nos relacionamos. Disseram para mim uma vez: pastor, a gente está sofrendo perseguição. A gente não, eles. Onde estão as nossas marcas? Com quem estamos mais parecidos? Essas perguntas, elas ecoarão-nos em casas dessa semana. Estamos mais parecidos com Paulo ou com os coríntios? Será que hoje seríamos capazes de suportar marcas? Lá no teu trabalho, quando está todo mundo fazendo aquele chuncho, e você é convidado a participar daquele chuncho, e o Espírito Santo que habita em você acende aquela luz vermelha. Perigo, perigo, não faça esse chuncho, não faça esse chuncho. Qual é a tua postura? Mas pastor, se eu não fizer, eu vou colocar o meu trabalho em risco. Aí começa o sofrimento, a perseguição. Aí começa a marca apostólica. Aí começa. No momento em que você é desprezado pelos seus amigos, porque eles vão todos fazer coisas ilícitas, e aquela luz vermelha acende de novo dentro de você, dizendo: não vá, não vá. Aí você fala: mas se eu não for, eles não olharão para mim, eles vão me satirizar, eles vão dar risada de mim. O que é que você vai fazer? Porque nesse momento em que você virar as costas e começar a ir para casa, e eles começarem a dar risada de você, é aí que vai nascer uma marca apostólica na tua jornada.
São essas as verdades que eu e você somos confrontados nessa manhã, assim como a igreja de Coríntios foi. Paulo está dizendo, olha, me parece que vocês estão vivendo como se houvessem duas classes. Mas eu preciso dizer para você, sejam meus imitadores, porque não há duas classes, há uma só. Não construímos nós a segunda classe. Não sejamos nós os criadores dessa segunda classe, porque aprove ao Senhor que não houvesse uma segunda classe. Uma pergunta que eu faço para nós essa manhã também. Quanto que desse triunfalismo de vencermos aqui, de reinarmos aqui, furtou a maturidade da nossa fé? Porque Deus é bom, porque Ele vai me dar isso, Ele vai me dar aquilo, e eu vou prosperar, eu vou fazer, eu vou ganhar, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí quando Ele dá, Ele faz, Ele isso, você se torna autossuficiente, não aparece nem no culto de domingo. Porque agora tem que cuidar das outras casas que Ele te deu. Agora tem que cuidar das outras propriedades que Ele te deu. Agora você não precisa mais clamar pelo teu emprego, porque agora você é empregador. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa de muito errada nisso. Qual é o tom? O tom é fraqueza, desprezo, injúria, perseguição, calúnia, o passar por necessidades. Que o Senhor nos salve de nós mesmos, igreja. Que o Senhor nos livre de nós mesmos. Que o Senhor não nos permita construirmos um reino que é aqui e é agora, porque esse não existe. O mundo jaz no maligno. Que o Senhor não nos deixe baixar os nossos olhos da além dos montes e começarmos a olharmos quão belos são esses montes. Que o Senhor não nos deixe perder o foco dEle e começarmos a olhar nas coisas desse mundo que vem para nos tragar. Porque um abismo chama outro. E o que esse mundo tem para oferecer para mim e para você são estas coisas. Uma outra boa pergunta para nós nessa manhã. A minha vida, o meu estilo de vida, tem refletido o coração de um servo? Eu coloco as minhas aquisições a serviço do reino? Eu coloco as minhas conquistas a serviço do reino? Eu coloco as minhas emoções a serviço do reino? Como assim as emoções? Servir até que doa. Fazer coisas que não tem desejo. Gente falando assim, é convidada a fazer alguma coisa em favor de algum irmão, ou convidada a fazer alguma coisa para tirar o peso das costas de alguém, e a pessoa responde, eu vou orar, vai orar. Jesus não foi o servo dos servos? Por que eu tenho que orar? Imagina Jesus respondendo essa oração. Olha, não sei se você lembra, eu fui pendurado no madeiro, será que você consegue ajudar lá o fulano? Olha, eu sangrei até a morte, será que você consegue abrir mão aí desse recurso e compartilhar com aquele que precisa? Olha, eu subi um monte carregando o madeiro no qual eu fui pendurado, será que você não consegue levantar da tua cama e ir para a igreja?
Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Vamos mudar o tom do nosso estilo de vida? Vamos permitir a perda para o ganho alheio? Vamos colecionar essas marcas, ainda que no secreto, porque a mão direita não saiba do que a esquerda está fazendo. Vamos colecionar essas marcas com orgulho e alegria de podermos de alguma forma responder à obra maravilhosa que Ele fez por cada um de nós. Ele precisa disso? Claro que não. Mas é por isso que eu vou deixar de fazer? Claro que não. Por quê? Eu o amo. E isso basta. O meu amor por Ele basta para cada sacrifício meu. Porque Ele me amou primeiro e isso me pegou de surpresa de tal maneira que a minha resposta é uma retribuição. Ainda que Ele diga para mim, filho, eu não preciso. Eu faço porque eu o amo. Eu faço porque eu me entrego a Ele. Eu faço porque o que mais haverei eu de fazer como resposta por esse amor incondicional pela minha vida? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Ah, Senhor, muda o tom da nossa vida, Senhor. Muda o tom da tua igreja, Senhor. Dá-nos a sensibilidade. Dá-nos o entendimento. Revela para nós o valor da fraqueza. O valor de nos encontrarmos pobres, cegos e nus. Não nos deixe com que esse amor ao mundo, com que esse amor ao dinheiro, com que esse amor às coisas terrenas, com que esse amor ao bel prazer, com que esse amor à luxúria, com que esse amor aos prazeres desse mundo nos roube o privilégio das marcas apostólicas. Dá-nos, Senhor Deus, um novo tom para a nossa vida. Permita-nos encontrarmos as oportunidades dessas marcas apostólicas no nosso trabalho, com os nossos familiares. Permita-nos encontrarmos as oportunidades dessas marcas apostólicas nos relacionamentos em que nós estamos, as oportunidades de nos calarmos, as oportunidades de nos doarmos, as oportunidades de sofrermos injúria, uma falácia de alguém contra nós, as oportunidades de estarmos completamente entregues à Tua boa e perfeita obra, Senhor. Permita-nos andarmos como estes homens andaram, Senhor. Permita-nos trazermos este tom para a nossa casa, como sacerdotes no lar, para os nossos familiares. Eu quero pedir para que todo pai de família, para que todo marido, todo sacerdote que é casado, fique de pé nesse momento, em nome de Jesus.
Você define o tom em que o teu lar anda. Você define o tom de entrega da tua casa. Você define o tom de sacrifício que a tua família anda em favor do reino ou não. Você define, porque o governo do teu lar está sobre as tuas mãos. Você define o financeiro da tua casa, você define o estilo de vida, você define o luxo, você define a oferta, você define o tempo. Está sobre os teus ombros essa atribuição. E eu quero fazer uma oração especial por você nessa manhã. Vocês todos que estão ao redor destes homens que estão de pé, estenda suas mãos para eles. Meu irmão, você quer queira ou quer não, você tem uma igreja dentro da tua casa. E você é o pastor dessa igreja. Quer você queira ou não, quer você haja dessa forma ou não, você é o pastor dessa igreja, que tem o endereço na tua casa. Pai, em nome de Jesus, eu me reúno com esses meus irmãos, Senhor, nessa manhã. E eu peço a Ti para que o Senhor nos conduza a dirigir e governar o nosso lar neste tom apostólico. Que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor faça com que nós possamos ver e ouvir de uma nova perspectiva, para que a nossa vida, para que as nossas coleções, para que as alegrias e o teor das alegrias na nossa casa alegrem a Ti. Para que os motivos de vitória na nossa casa, que compartilhamos com os nossos filhos, os sacrifícios que nós decidiremos fazer, as obras que nós decidiremos trilhar, sirvam para trazer um tom diferente para o nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a olharmos para a palavra de uma forma nova. Ajuda-nos a olharmos para os recursos de uma forma nova. Ajuda-nos a olharmos para o tempo de uma forma nova. Ajuda-nos a olharmos para a igreja local de uma forma nova. Ajuda-nos a olharmos pelo tempo de vida piedosa de uma forma nova. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que o nosso lar agrade a Ti e da nossa casa saia uma perfeita adoração como estilo de vida, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Ele é bom o tempo todo. Aleluia.